Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos dar sequência à palavra que estamos compartilhando nesses dias. Para aqueles irmãos que estão assistindo pela primeira vez ou participando pela primeira vez desse tempo, nós estamos falando sobre o ministério transformador da palavra de Deus. Como é que a palavra de Deus transforma realmente as nossas vidas segundo o propósito de Deus, de nos fazer semelhantes ao seu Filho, Jesus Cristo. Estamos estudando, então, como que essa palavra opera realmente nas nossas vidas para produzir essa transformação. Vamos abrir as nossas Bíblias hoje, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 5. Vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Amado Pai Celestial, nós chegamos na Tua presença, no precioso e bendito nome do Teu Filho Jesus Cristo, reconhecendo nossa total incapacidade, nossa total e completa falta de capacidades em nós mesmos, mas reconhecendo também que no Teu Espírito Santo está toda a graça, todo o poder, tudo o que nós precisamos. Então nós nos colocamos nas mãos do Teu Espírito, para que Ele venha nos conduzir, nos ensinar, nos abrir os olhos dos nossos corações, para nós vermos realmente a luz do rosto bendito do Teu Filho na Tua palavra, e que ela venha a ser gravada profundamente nos nossos corações, pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Então, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Visto que, mesmo andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, uma vez que derribam argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levam cativo todo pensamento para a obediência a Cristo. Amém. Vamos ler até aí. Nós temos falado nesses dias de quão fundamental para a verdadeira transformação das nossas vidas, segundo o Senhor, e realmente Cristo seja formado em nós, o ponto de partida de toda essa transformação é a renovação da nossa mente. Se essa renovação não acontecer, então não será possível realmente que nós seamos transformados à imagem do Senhor, ou que Cristo seja formado em nós. Cristo, primeiramente, tem que ser formado nas nossas mentes. A mente faz parte fundamental do desenho divino, de como Deus desenhou as nossas vidas, a vida humana, para que funcionasse segundo o seu propósito. E então, a mente precisa, e a mente é a porta de entrada para a vida humana. É a mente que governa grande parte do que nós somos e fazemos. Não é apenas a mente, mas a mente faz parte disso. Agora, na Escritura nós estamos considerando, a mente não é apenas a mente que cogita, que pensa, que raciocina, que tira conclusões, que analisa. Não é apenas essa mente, o que nós chamamos de razão. Não é apenas isso. Na mente também, na Escritura, estão incluídos os sentimentos. Aí nos lembra que nós falamos da diferença entre aquela mente anous, a mente que pensa, raciocina, e aquela outra mente, o frônesis, que é a mente que é o fluxo constante da mente, dos pensamentos que realmente governam as nossas vidas, momento após momento. Nesse fluxo de pensamentos, não temos apenas pensamentos, mas também sentimentos que estão unidos a esses pensamentos. E nós falamos que a função desses sentimentos é trazer ou unir a mente com a vontade. Porque é através dos sentimentos que a vontade se inclina ou se separa daquilo que pensamos. Quando nós pensamos alguma coisa, imediatamente isso traz um sentimento associado. E esse sentimento pode ser de atração ou de rejeição ou de indiferença. Mas sempre vem um sentimento associado com aquilo que nós pensamos. Por exemplo, se nós pensamos que lá, do lado de fora,
existe alguma coisa perigosa, vamos supor uma coisa meio fantástica, um tigre lá fora. Se você realmente acredita que lá fora tem um tigre, o seu mente tem esse pensamento e acha que é verdade, o que acontece? Surge o sentimento de quê? Medo. E medo é um sentimento de separação. Entende? Mas se você pensa que lá fora tem um bolo grande, bonito, esperando por você, então o que você sente? Atração, outro sentimento. Então, os sentimentos atuam sobre a vontade para fazer com que a vontade se incline ou se separe. Entende? Daquilo que a mente percebe e define. Então é muito importante entender como os pensamentos e os sentimentos atuam juntamente. As pessoas que estão vivendo na depressão, por exemplo, elas são cativas de pensamentos negativos, destrutivos. Mas esses pensamentos negativos e destrutivos sempre têm incluído sentimentos de quê? Miséria, dor, angústia, desespero. Esses sentimentos estão unidos a esses pensamentos. Chega um momento em que você não consegue entender por quê as pessoas que estão com depressão, por que estão sentindo dessa maneira. Esse sentimento que invade as suas vidas. Mas isso tem a origem nos pensamentos delas. Só que chega um momento em que eles não conseguem ver mais onde começou todo o problema. Porque depois se torna um círculo vicioso. Você entende o que é isso? Os sentimentos ruins produzem mais pensamentos ruins e assim. Mas o princípio de tudo foi lá. Pensamentos destrutivos que trouxeram esses sentimentos que acabam esmagando as vidas das pessoas. Então é muito importante, irmãos, entendermos isso para ver como o Senhor nos ajuda a sair e liberta a nossa vida daqueles pensamentos, daquelas ideias que são tão terríveis e que também produzem ou fazem com que o pecado governe as nossas vidas. A vontade humana é o alvo final da operação da palavra de Deus em nós. Na Escritura, a vontade é o coração. No coração inclui também outras coisas, mas principalmente o coração é a vontade do homem. E Deus sempre procura chegar até o nosso coração. Não simplesmente chegar à nossa mente, mas através da mente alcançar o coração. Porque o que foi distorcido no princípio, o que foi corrompido no princípio, foi o coração humano. Primeiro, a vontade humana foi corrompida pela mentira do diabo. Mas você está vendo como ele conseguiu corromper a vontade? Através da mente. Colocando uma mentira na mente de Adão e de Eva. E uma vez que ele conseguiu corromper, ou introduzir, mais bem, uma mentira na mente dos primeiros homens, do primeiro homem, então ele conseguiu atingir a vontade dele e corromper a vontade do homem. Você está entendendo isso? É por isso que o Evangelho chega através da verdade, que atinge a nossa mente. E quando a verdade chega às nossas mentes, ela liberta a vontade que está cativa do pecado. Amém? Então, vamos continuar então hoje e dar sequência. E aqui o apóstolo nos fala justamente disso. Ele está falando de como, na pregação do Evangelho, no ministério apostólico que ele está cumprindo, que está o seu ministério, o serviço que ele tem, ele diz que as armas que Deus deu para eles, os apóstolos, as armas da nossa milícia, versículo 4, as armas de nossa milícia, ele diz, não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Aqui essa palavra fortalezas é muito importante. Que fortalezas são essas? Fortalezas físicas, castelos e coisas dessas? Não. Essas fortalezas são fortalezas mentais. São fortalezas na mente das pessoas. Essas fortalezas, o que são? Veja como continua. Ele diz, uma vez que derribam, o quê? Argumentos. A palavra que é traduzida aí como argumentos, literalmente no grego é sofismas. Você sabe o que significa a palavra sofisma? É um argumento enganoso. É um argumento enganoso. Um argumento que visa enganar. Que o propósito dele é enganar a outra pessoa. Argumento enganoso. Sofisma. Quem que é o pai dos sofismas? Segundo a Escritura.
Lembre, argumento enganoso, mentiroso. Quem é o enganador? O primeiro sofista. Não foram os gregos. Quem é? Satanás, o diabo. Ele é o sofista, o pai de todos os sofistas. O primeiro que ele fez foi trazer um argumento enganoso para a mente de Adão e de Eva. Assim começou tudo. Ele, o que ele diz? Ele disse, assim que Deus falou para vocês, estou parafraseando, né? Ele disse que não podeis comer de qualquer árvore do jardim. Aí já começou. Porque Deus não disse isso. Ele está visando convertir uma proibição específica numa proibição geral. É como se ele dissesse, olha, Deus é um Deus proibitivo. O primeiro, é um sofisma. Mas ele está usando, está torcendo as palavras de Deus, distorcendo as palavras de Deus. Deus não disse isso, mas ele queria apresentar a Deus como um Deus restritivo, proibitivo. Mas veja bem, irmão, até hoje, quantos de nós não temos que lutar com esse pensamento sobre Deus o tempo todo? Não é assim? O tempo todo estamos lutando. Será que Deus, achando que Deus proíbe, que Deus está sempre vigiando-nos para nos apanhar, né? Irmão, eu lembro, faz um tempo atrás, eu estava orando ao Senhor um dia. E eu estava orando e um momento eu senti que o Senhor me parou. E me falou assim, você pensa em mim como um policial cósmico. E eu não sou. Sabe o que é um policial cósmico? Ele é o grande policial do universo. Ele está sempre vigiando para ver onde nós falhamos para nos pegar. Esse não é o nosso Deus. Esse é o Deus do grande sofista. Esse é o Deus que o diabo tenta colocar nas nossas mentes. É isso que ele fez lá no princípio. Deus é assim, mas Deus não é assim. Porque, irmão, veja bem, você pode temer a um Deus assim, um grande policial, mas você nunca vai amar um Deus assim. Está entendendo? Se você acredita que Deus é isso, você teme Ele. E se você teme Ele, você até pode obedecer por temor, mas nunca vai conseguir amar um Deus assim. E o diabo, que é astuto, sabe isso. Meus amados irmãos, Deus, a palavra de Deus, o propósito primeiro da palavra de Deus, antes de qualquer coisa, é nos revelar quem é realmente o nosso Deus. Porque a primeira mentira que trouxe todas as outras mentiras, o primeiro engano que trouxe todos os outros enganos, é uma mentira sobre Deus e o seu caráter. Se você aceita uma mentira sobre Deus, se você não consegue entender quem é realmente Deus, então tudo o mais vai ser distorcido também. Se você não sabe quem é Deus, você não sabe o que é o universo criado por Deus é. Se você não sabe quem é Deus, você não sabe quem é você. Não sabe o que é o homem, não sabe o que é a realidade, o mundo, você não sabe nada. Porque Deus é a explicação final de tudo quanto existe. Você entende isso? Então, por isso o diabo, o primeiro que faz é atacar. Atacar. Sofista, mentiras, fortalezas, ideias. Ele continua trabalhando. Ele já percebeu que aconteceu alguma... Eva, na sua resposta, hesitou um pouquinho. Só um pouquinho. Mas aí ele percebeu. Porque ele sabe, ele é astuto. Ele viu que na resposta de Eva, não era exatamente o que ele deveria ter respondido. Não, ele disse, nós podemos comer de toda a árvore do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não poderemos comer, nem tocar. Mas Deus não tinha falado de tocar. Então aí ele percebeu que, de alguma maneira, a flecha do diabo estava chegando ao alvo. E aí ele continua, não, sofisma, mentira. Deus sabe que o dia que vocês comerem dessa árvore, seus olhos vão ser abertos e vão conhecer o bem e o mal. E então vocês sereis como deuses. Grande mentira. Mas se você acredita nela, se você realmente aceita como verdade a mentira, essa mentira entra na sua mente, toma posse da sua mente e se transforma num hábito da sua mente. E então gera sentimentos de quê?
de rejeição, de rebeldia contra Deus. Você entende? E aí isso se torna um hábito constante, uma fortaleza dentro da mente humana. E aí o diabo entra e se esconde nessa fortaleza. E fica bem guardadinho. Não tem como tirar ele. Ele tem uma fortaleza. Você sabe, antigamente, no tempo antigo, para que serviam as fortalezas? Quando você queria manter o controle sobre um território, você colocava uma fortaleza. Porque essa fortaleza significava que aí estavam os soldados guardadinhos, escondidos, para pegar o controle de todo o território. E o diabo coloca uma fortaleza de mentira, um sofisma nas nossas mentes, e aí você fica escravo desse pensamento. Quando você tenta tirar ele é tão forte, porque tem sentimentos tão fortes que os sentimentos apagam qualquer possibilidade de tirar ele fora. Você tenta combater contra ele, mas esses sentimentos são fortes. E ele volta, e volta, e volta, e volta. Não é assim? Você tentou tirar um pensamento falso da sua mente, mesmo que você saiba que é falso, e você vai ver que não é fácil. Você sabe que é falso, mas mesmo assim o pensamento persiste. É uma fortaleza dentro da sua mente. Então, meus amados, Paulo diz, mas graças a Deus, existe um poder maior que aquelas fortalezas que estão nas nossas mentes, aquelas mentiras que estão dentro do nosso coração. E é por isso, irmãos, entre aspas, que muitas das vezes nós escutamos a palavra de Deus, o conselho de Deus, e nós sentimos uma resistência dentro de nós, que não sabemos por quê. Você já sentiu isso? Sente que de alguma maneira algum sentimento, alguma coisa se levanta para resistir àquilo. Uma fortaleza dentro de você. Então, mas como é que essas fortalezas são derribadas, destruídas, tiradas fora das nossas vidas? Então Paulo diz, veja, versículo 4, porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, uma vez que derribam argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quer dizer, todos os argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Aqui não são os argumentos teóricos, intelectuais dos ateus que levantam argumentos contra Deus. Não é isso que ele está falando. Aqui esses argumentos são esses argumentos que estão dentro de sua vida e que se levantam contra o que Deus quer da sua vida. Quantas das vezes a palavra de Deus veio e você resistiu ela porque um argumento se levantou na sua mente? Não, é muito difícil, não dá certo, não é para hoje. Argumentos. Não é para mim, eu não consigo. Está entendendo? Fortalezas mentais. Matam a fé, matam a possibilidade de que a palavra possa entrar. Mas, Paulo sabe uma coisa. Paulo está falando de aqui algo muito importante. Ele sabe que quando a palavra de Deus é operada, trabalha pelo poder do Espírito Santo de Deus, ela pode derribar essas fortalezas. E isso ele viu tantas vezes na sua vida. Ele pregava a palavra, anunciava a palavra, ensinava a palavra e essas fortalezas começavam a cair, uma após outra. A palavra é viva, eficaz. Ele diz, Hebreus diz, a palavra de Deus é viva, eficaz. Ela é como uma espada de dois gumes. Ela pode abrir um caminho, ela pode destruir, derribar essas fortalezas que escravizam as nossas vidas. Fortalezas mentais, argumentos, ideias, conceitos. A maioria das vezes nós nem estamos cientes dessas fortalezas dentro de nós. Elas trabalham escondidas, estão por trás de nós, da nossa mente consciente, mas estão aí. E o diabo sabe que estão aí. E ele só aperta um botãozinho e aí começa a trabalhar. Nós precisamos sermos liberados, a nossa mente renovada desde a raiz profunda dela, o espírito da mente. E o que faz esse trabalho, diz Paulo, é a palavra. O que faz então a palavra? Então ele usa aqui uma imagem de uma batalha. Ela diz aí, vamos ler para citar literalmente. Diz, levando cativo todo pensamento para a obediência a Cristo. Os pensamentos são desordenados, desobedientes. Eles vão para lá, vão para cá. Eles não têm ordem, não têm governo. Estão desgovernados a respeito de Deus, do reino de Deus.
mas a palavra de Deus cativa a nossa mente. Cativa a nossa mente. Ela atua sobre a nossa mente, derribando fortalezas e trazendo cativos nossos pensamentos para Cristo. Ela tem o poder de cativar a mente, cativar os pensamentos, cativar os sentimentos e os trazer cativos. O que quer dizer cativos? Trazer sob o governo do Espírito, sob o governo do Senhor Jesus. Trazer eles para ajustá-los com a mente e os pensamentos e os sentimentos do Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer trazer cativos. É a palavra que tem o poder de ajustar os nossos pensamentos aos pensamentos de Cristo. De ajustar os nossos sentimentos aos sentimentos de Cristo. Nós não temos esse poder. Você pode tentar sentir o que Cristo sente, é impossível. Como poderíamos? Você quer pensar o que Cristo pensa? Como podemos nós pensar o que Cristo pensa? A mente inimaginável do Senhor, os sentimentos inimagináveis do Senhor, porque Ele é santo, puro, glorioso, e nós somos pecadores. Mas a palavra de Deus traz esses pensamentos para nós, traz esses sentimentos, e produz que os nossos sentimentos se tornem como os deles, os nossos pensamentos cheguem a ser como os deles. Não é isso maravilhoso, irmãos? Porque você está sendo transformado, literalmente transformado, no seu coração, na imagem do Senhor. Amém? Mas então é um trabalho dobre. Por uma parte, ela tira o que não é e coloca o que deve ser. O que é o que tira? As fortalezas. O que é que ela coloca? Aquilo que é de Cristo, a mente de Cristo. Por isso diz Paulo, nós temos a mente de Cristo. Mas isso não é automático. Paulo pode dizer isso, mas não sei se nós podemos dizer que temos a mente de Cristo. Mas ele podia, porque ele já tinha experimentado esse trabalho da palavra de Deus na sua vida. Por isso diz, nossas armas não são carnais. Essa palavra que tem o poder de nos introduzir na mente de Cristo e no coração, nos sentimentos, e o coração, a vontade do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, você pode ver por que existe tanta dificuldade para nós aceitarmos a vontade de Deus. Nós já falamos isso. Porque nossa mente não está ajustada com a mente de Cristo. Se não tivermos a mente de Cristo, é impossível que nós desejemos a vontade do Senhor, de Deus para as nossas vidas. Como poderíamos? Então, nós dissemos ontem que a maneira em que a palavra de Deus atua na vida de nós, nas nossas vidas, é através da fé. A fé é o requisito, o ingrediente fundamental para que a palavra de Deus realmente possa operar na vida dos crentes. Por isso, Paulo diz, a palavra de Deus que opera em vós, os que credes, os crentes, aqueles que creem na palavra de Deus. Por isso, nós precisamos agora entrar na questão da fé. O que é a fé? Que faz com que a palavra se torne operativa, eficaz nas nossas vidas. Porque se nós ouvirmos a palavra de Deus sem fé, o que vai acontecer? Nada. Nada. Como diz aí Hebreus capítulo 3, não lhes aproveitou ouvir a palavra porque não foi acompanhada ou misturada com fé. Então, não serve de nada nós ouvirmos essa palavra, mas não recebê-la com fé. Precisamos entender um pouquinho o que é a fé. Vamos ler uma passagem aí em Marcos, capítulo 4, para nos ajudar um pouco sobre a questão da fé. É uma história muito conhecida, quando o Senhor acalmou a tempestade pela primeira vez. Então, versículo 37. Nisso, levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas invadiam o barco, de tal maneira que ele já estava enchendo. E esse ele aí é o Senhor Jesus, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então, acordaram-no e disseram-lhe, Mestre, não te importas que pereçamos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus lhes disse, por que sois tão medrosos? Como é que não tendes fé? Como é
que não tendes fé. Agora, quando você examina essa história, você vai descobrir uma coisa muito interessante. É que os discípulos, na verdade, tinham fé. Mas não tinham a fé que deveriam e precisavam ter. Eles tinham uma classe de fé, que nós, a maioria de nós, temos também. Qual que era a fé deles? Eles estavam lá naquele barco, o Senhor dormia lá na popa do barco. Aí veio aquela grande tempestade, eles eram homens rudes, homens de mar. Não eram como nós que subimos um barquinho e ele mexe um pouquinho, assustamos, apavoramos. Eles sabiam o que era uma tempestade. Nós achamos que o movimento é uma grande tempestade, não é, né? Não é nada, mas eles sabiam. Então, essas pessoas... Então, se eles tiveram medo, é porque realmente era uma tempestade perigosa, terrível. Tiveram medo de morrer. E então eles, assustados, e o Senhor dormia. Veja a diferença. Eles apavorados, com toda a experiência de homens de mar que eles tinham, e apavorados. E o Senhor, que não tinha experiência no mar, claro, ele criou o mar, mas não é o mesmo criar o mar que estar no meio do mar como um homem. Então, ele estava aí, dormindo. Por que dormia o Senhor? Essa é a pergunta. E eles acharam que era muito chato o Senhor dormir nesse momento. Como, Senhor, você está dormindo? A gente está morrendo aqui e você dorme. Não é você o nosso salvador, a nossa guarda, o nosso escudo, o nosso protetor. Nós estamos seguros e você dorme. Porque eles sim tinham fé no Senhor Jesus Cristo. Realmente eles tinham fé. Eles criam que o Senhor podia salvá-los de qualquer coisa. Desde que ele estivesse desperto, né? Acordado. Mas ele estava dormindo. Então, você pode ver o quadro aqui. Eles tinham fé, mas a fé deles era uma fé insuficiente. E aí o Senhor estava com eles. O Senhor Jesus também tinha fé. E a fé dele era suficiente. A fé dele não era como a fé dos discípulos. A fé dos discípulos era imperfeita. A fé do Senhor era uma fé perfeita. O que quer dizer isso? Que o Senhor sabia o que realmente estava acontecendo. Na mente dos discípulos, a situação era apavorante. Na mente deles. Porque eles não viam, nem entendiam, nem sabiam o que o Senhor entendia, via e sabia. O assunto é, irmãos amados, o que governa a nossa mente. Os pensamentos que governam a nossa mente. Quais eram, se pudéssemos entender, pela palavra, quais eram os pensamentos do Senhor para dormir naquele momento? O Senhor sabia que o Pai cuidava dele a cada momento. Que nada mal iria acontecer com a sua vida. Nunca. Porque estava seguro nas mãos do Pai. Ele podia dormir. Esse pensamento era a verdade absoluta que definia a realidade da sua vida. Mas para os discípulos, o pensamento que definia a realidade da sua vida eram as circunstâncias, o que eles viam e percebiam pelos seus sentidos. Não é? Agora, pergunta. O que define a realidade para nós? O que é real? O que não é real? O que percebemos pelos sentidos? A percepção dos nossos sentidos. Por isso Paulo diz mais, logo muito depois, Paulo diz, nós não andamos pela vista, mas pela fé. Não estamos governados por aquilo que vemos, percebemos com os nossos sentidos. Mas se você acredita que aquilo que seus sentidos percebem é a realidade final e última, certamente você nunca poderá caminhar como o Senhor caminhou, com a fé do Senhor Jesus Cristo. Porque você e eu não temos aí a mente de Cristo. Então, para ter a fé de Cristo, nós precisamos renovar a nossa mente para pensar e ver o mundo com os olhos do Senhor Jesus Cristo. Vou colocar outro exemplo, do Velho Testamento. Você lembra aquela ocasião em que aquele rei da Síria, enviou o seu exército para pegar Eliseu, o profeta Eliseu? Imagina, um exército para pegar um profeta. Você já pensou nisso? Parece meio exagerado, mas esse profeta valia mais que todo o exército da Síria. Por isso, tem esse ditado, né? Carros de Israel e sua gente, seus cavaleiros. Sabe o que significa isso? Que o profeta valia mais que todos os carros e os cavaleiros de Israel, para Israel.
Então, isso era o profeta, era o carro de Israel e os seus cavaleiros. Por isso, aquele rei enviou um exército para pegar ele. Aí o criado saiu, Jesse é espanhol, não sei se é o mesmo em português. Saiu lá fora, Jesse. Saiu fora, olhou, viu aquele exército, apavorou os discípulos. Mesma coisa. O que vem os olhos, o que percebem os ouvidos, os sentidos percebem, é o último, é o final, é a palavra final para nós. Aí saiu, viu aquilo, apavorou, entrou, angustiado. Olha, lá fora nem conseguia falar. Tem um exército lá esperando. E o que fez Eliseu? Ele orou e falou assim: Senhor, abre os olhos do meu criado, do meu servo. Veja que interessante a oração. Ele não caiu aí de joelhos e disse: Senhor, me ajuda, me salva. Essa é uma classe de oração que o Senhor responde. Ele respondeu essa oração dos discípulos: Senhor, nos ajuda. O Senhor levantou para o vento, acabou tudo, ajudou. Isso é fé, mas uma fé pequena. Não é a fé do Senhor Jesus. Então Eliseu disse: Senhor, abre os olhos do meu servo. O que quer dizer isso? Muda a mente do meu servo. Entende? Renova a visão do meu servo. Renova a mente do meu servo. Para quê? Para que ele veja o que é real. E o que é real? Não o que percebe nos sentidos. Então, Deus abriu os olhos dele. E o que ele viu? Um exército enorme, carros de fogo, rodeando o exército dos sírios. Deus estava aí. Não existia perigo nenhum. Está vendo? Mas nós não vemos assim. Nós vemos os carros, vemos o exército, vemos os perigos, vemos o vento, a tempestade, vemos tudo isso, mas nunca vemos ao Senhor. Por que não podemos ver ao Senhor? Nossa mente. É a nossa mente que nos limita. É o grande empecilho para não vermos ao Senhor. Por isso precisa ser renovado. É por isso que o trabalho do Senhor durante todos aqueles 3 anos com seus discípulos, 3 anos e meio, principalmente visou limpar, lavar. Lembra o que nós falamos? Lavar as suas mentes pelo ministério da palavra de Deus. Para quê? Para que eles chegassem a olhar o mundo com os olhos dele. Amém? Por isso ele disse em Mateus: se o teu olho está escuro, não tem luz, todo o teu corpo estará sem luz. Porque a lâmpada do corpo é o olho. Sabe o que quer dizer isso? O olho aí não é um olho físico, é uma metáfora. A metáfora é a seguinte: assim como a luz entra através do olho, e a luz que entra através dos olhos nos mostra, ilumina todo o nosso corpo, no sentido que nós vemos para onde ir. Se eu caminho para lá, eu vejo, caminho para cá, eu vejo. A luz que entra pelos olhos ilumina o corpo inteiro. Mas aqui o mais importante não é a luz física que entra nos nossos olhos, mas a luz do conhecimento que governa as nossas vidas. Porque se ele é trevas, então todo o nosso corpo, quer dizer, toda a nossa vida estará governada pelas trevas. Então, se nós acreditamos que temos luz, lembre que luz significa percepção, o que nós percebemos como real. Se aquilo que nós acreditamos ser real, o que nós percebemos como sendo real, não é real, toda a nossa vida vai ser definida por uma mentira. Infelizmente para nós. Por isso precisamos que o Senhor abra os nossos olhos. Podemos ver com seus olhos o que ele via, o que ele sabia. É por isso que ele começa: arrependei-vos. Por quê? Mudai a vossa mente, metanoia. Mudai os vossos pensamentos. Por quê? Porque o reino de Deus tem se aproximado de vós. O que quer dizer isso? Porque Deus está aqui disponível. Porque a presença de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus está aqui e agora, presente. Só que vocês não conseguem ver que Ele está aqui. Mas como era que Cristo, se pudéssemos fazer isso, seria muito lindo se alguma vez pudéssemos estudar como Cristo via o mundo e a realidade. Como
o Senhor percebia o mundo e era totalmente diferente do que nós. E o que ele percebia sobretudo era o Pai rodeando a vida dele, cuidando dele, sustentando ele a cada momento. Para ele, o mundo não era mais do que o berço que o Pai preparou para ele. Por isso, irmãos, precisamos dessa renovação profunda. Quando o Senhor olhava os lírios do campo, quando o Senhor olhava para os pardais lá, ele não via simplesmente pardais, ele que via? A mão do Pai cuidando deles. Ele via a realidade que nós não conseguimos ver. Porque sua mente pensava os pensamentos de Deus. Porque a sua mente estava governada pela palavra de Deus. Você vê como ele enfrentou o diabo? De que maneira você enfrenta o diabo, de fato? Como você pode vencer o sofisma do grande sofista? Como você pode vencer o grande mentiroso, o grande enganador do mundo? Na sua sabedoria, na sua inteligência, na sua habilidade para pensar e razoar? Nunca. Nunca, porque ele é mais poderoso, mais inteligente e mais argiloso. Só a palavra de Deus. E o mesmo Senhor Jesus, que é a sabedoria eterna de Deus encarnada, ele usou a palavra de Deus para vencer o diabo. Por que o diabo não conseguiu vencer ao Senhor? Por que não conseguiu colocar nem apenas uma pedrinha dessas fortalezas que ele tem? Ele tem um monte de pedras esperando para colocar na nossa vida, para fazer uma fortaleza. Mas ele nem conseguiu colocar uma pequena pedrinha na vida do Senhor, na mente do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus enchia a mente do Senhor. Entende? Não tinha espaço para a mentira do diabo nela. Nós precisamos entender essas coisas, porque é a palavra de Deus habitando, governando a mente do Senhor, que mudava a visão, a percepção da vida que ele tinha. E isso permitia a ele pôr totalmente a sua confiança em Deus, seu Pai. Fé. Nós nunca conseguiremos acrescentar nossa fé, a menos que nossa mente se renove pela palavra de Deus. Porque a fé não é um ato voluntarioso. Eu vou crer, vou acreditar. Não dá. Não pode. A menos que a sua mente seja renovada. Amém? Então, precisamos dessa renovação pela palavra de Deus. Então, vamos continuar com o assunto da fé. A fé, então, nós dissemos, é chegar a pensar com a mente do Senhor Jesus Cristo. À medida que a mente de Cristo entra em nós, a fé de Cristo cresce em nós. Claramente. Esse é o princípio. Isso quer dizer conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Conhecimento do reino de Deus. Conhecimento dos caminhos de Deus. Conhecimento dos tratos de Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, seu caráter, seus caminhos, seus tratos, nossa fé cresce proporcionalmente. Aqueles que não têm conhecimento de Deus não têm fé nele. A nossa falta de fé pode ser definida simplesmente como falta de conhecimento. Não é? Por exemplo, vou por um exemplo que talvez ajude. Você vai lá no médico. Você está sentindo mal, vai no médico e o médico fala para você, olha, você está com uma doença. Agora, se você não ter cuidado, você pode levar perigo na sua vida. Então você vai ter que fazer o seguinte, olha, vai ter que fazer muito exercício, vai ter que deixar de comer coisas que você gosta, e aí vai do jeito do médico, né? Que ninguém gosta, mas é assim. Quando você sai do médico, o que você pensa? Esse cara não sei, eu não confio nele. Tanto faz, eu sei mais do que ele. Aí você vai e faz do seu jeito. O que vai acontecer? Vai morrer. Ou pelo menos vai ficar complicada a sua vida. Por que você acredita no médico? Pensa, e faz tudo o que ele diz que você faça, mesmo que seja ruim. Porque você crê que o médico sabe, tem conhecimento daquilo que ele está falando. Você lembra aquele homem também sírio, o general sírio, o Naaman, o sírio. Lembra quando Naaman também foi falar justamente com o profeta Eliseu? Ele estava leproso.
Aí ninguém podia curar ele, e alguém falou, não, lá no Israel tem um profeta que ora a Deus e Deus cura. Aí ele falou, eu vou lá. Estava desesperado. Partiu. Chegou lá, ele tinha presentes, riquezas, coisas para pagar pela sua cura. Estava disposto a qualquer coisa. Aí o profeta olhou para ele e disse, vai lá no Jordão e entra 7 vezes no Jordão e você será curado. Como um bebê. Aí ele sabe o que ele falou? Pensou, que coisa, falou ele. Lá na Síria nós temos tantos rios melhores do que esse não é esse ribeirinho aqui do Jordão. Então por que eu fiz uma viagem longa, absurda, gastei tanto dinheiro para chegar lá para entrar naquele... Você está entendendo o problema dele? Ele não acreditava que Eliseu tivesse conhecimento da situação. Quantas vezes nós somos como Naamã? Respeito à palavra de Deus. Mas respeito da palavra dos médicos? Acreditamos. Mas, meus irmãos, e por que não acreditamos a palavra de Deus? Se nós temos uma situação e a palavra de Deus prescreve uma cura, por que não aceitamos ela? A cura que ela nos dá. A gente já conheceu tantos irmãos que entraram em situações tão difíceis na sua vida, e era tão fácil não entrar aí se tivessem ouvido a palavra de Deus. Por que não faz isso? Porque você não conhece a Deus. Então, como você pode confiar naquele que você não conhece? Por isso, irmãos, a fé depende do conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus depende do nosso conhecimento da palavra de Deus. Vamos continuar então. Agora vamos ir para a 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Como então nós podemos receber na nossa vida o ministério transformador da palavra de Deus? 2 Timóteo 3, 14. Tu, porém, persiste naquilo que aprendeste. Persiste. E de que te persuadiste, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a infância sabes as sagradas Escrituras, as quais podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto, totalmente preparado para toda boa obra. E então, o que está dizendo o apóstolo Paulo para Timóteo? Ele está falando de como ele pode ser preparado como um homem de Deus apto para toda boa obra. O que significa ser apto, preparado para toda boa obra? O que significa? É uma expressão muito importante no ensino do apóstolo Paulo. Por exemplo, em Tito, ele fala de que ele nos criou para ser um povo zeloso de boas obras. Fomos criados para ser um povo zeloso de boas obras. O que significa um povo zeloso de boas obras? O que significa um homem preparado para toda boa obra? O que significa isso? Vamos tentar entender um pouco para entender qual que é o trabalho que faz a palavra de Deus nas nossas vidas. O Senhor Jesus, no capítulo 5 de Mateus, falou o seguinte, versículo 14, 5:14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas no candeeiro, para que alumie todos os que estão na casa. O que significa isso, então? Veja agora. Assim, brilheis vossa luz diante dos homens, de tal modo que vejam vossas, o quê? Boas obras. E glorifiquem vosso Pai que está nos
céus. O que significam as boas obras, das quais o Senhor está falando aqui? Que boas obras são isso? Ele diz que a igreja é como uma cidade sobre um monte. Uma cidade sobre um monte, claramente, é uma coisa que não pode ser escondida de ninguém. Está à vista de todos. Todo mundo pode ver o que ela é, onde ela está, o que acontece nela. É uma cidade que está na vista pública de todos. O Senhor está falando aqui de que a igreja é a luz do mundo. Como? Através das boas obras que iluminam a todos os que olham para ela. Mas agora a pergunta, quais são essas boas obras? Do que o Senhor está falando aqui. O que significam boas obras aqui? Você lembra a história da Idade Média? Quando as pessoas começaram a pensar que, pela corrupção do mundo, muitos crentes começaram a afastar-se literalmente, fisicamente do mundo, e para fechar-se em mosteiros e lugares assim, para buscar melhor ao Senhor e a salvação de Deus. E eles acreditavam que existia um caminho de boas obras especiais, específicas, religiosas, que eles poderiam fazer para agradar a Deus e para realmente alcançar a salvação. Essas boas obras que foram definidas assim eram essas obras piedosas, obras religiosas. Mas quando chegou a reforma, claramente, Lutero e os reformadores perceberam que essas boas obras não eram um caminho de salvação, que a salvação era pela fé, e nós não precisamos de boas obras para sermos salvos. E então, tudo bem, é assim. Mas, de alguma maneira, então, as boas obras foram colocadas no negativo. Então, não precisamos de boas obras para a salvação. E de alguma maneira, entrou na ideia, na mentalidade cristã, de que as boas obras não são precisas, não apenas não são necessárias para a salvação, mas também não são necessárias para a vida. E aí erramos. Aí erramos. Porque Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para boas obras, as quais Deus preparou antes da fundação do mundo para que andássemos nelas. O que significam essas boas obras? Então, quando você continua lendo o Sermão do Monte, você vai ver quais são essas boas obras. E essas boas obras têm a ver com a conduta, a nossa vida, a nossa conduta, o nosso agir, a maneira em que nós vivemos no mundo. Não está falando de boas obras especiais, fantásticas, coisas assim, excepcionais, mas o comum, o dia a dia. O que nós somos, dia após dia, diante dos homens. O tempo todo nós estamos atuando, vivendo diante de outros homens e mulheres. Não é assim? Como nós agimos o dia a dia? O nosso caráter. A maneira que nós respondemos, a maneira que nós falamos, a maneira que nós atuamos frente às dificuldades, às situações da vida. Aí é que aparece o nosso caráter. As boas obras, então, segundo o Senhor, são o que reflete o nosso caráter. É o caráter transformado dos filhos de Deus o que produz as boas obras. Quando você lê Mateus, por exemplo, você vai ver, a partir do capítulo 5, depois de que ele fala de sermos a luz do mundo, ele diz, no versículo 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e aquele que matar será réu de juízo. Aí começa a falar de uma coisa muito comum na vida humana. O quê? A ira. Parece que ele estivesse falando do homicídio, de matar. Mas o Senhor está ensinando aqui um princípio profundo. Um princípio profundo. O que faz com que o homem, ou qualquer pessoa, chegue a ser um homicida? Onde começa o homicídio na vida humana? Como você pode cumprir esse mandamento? Não matarás. Então ele diz, isso começa nos pensamentos que nós estamos falando e no coração. O homicídio começa na mente, primeiro. Veja, se você continua, ele coloca 3 passos para o homicídio. Ele diz, aqui estamos apresentando apenas um exemplo daquilo que ele quer ensinar. Ele diz, eu, porém, vos digo que aquele que se irar contra seu irmão será réu de juízo. Irar, réu de juízo.
E aquele que proferir um insulto ao seu irmão será responsável diante do tribunal. E aquele que disser louco será réu do fogo do inferno. Aqui ele apresenta um progredir do assunto. O Senhor não vai ao resultado. Ele vai à raiz, à origem de todo o assunto. A pergunta é a seguinte: como podemos sermos pessoas que não matam outras pessoas? Como podemos convertir-nos em pessoas que nunca, sob qualquer circunstância da vida, tirariam a vida de outra pessoa? Você conhece uma pessoa assim? Que nunca, em nenhuma circunstância da vida, tiraria a vida de outra pessoa. Porque sempre que uma pessoa tira a vida de outra pessoa, tem uma justificativa. Lembra que nós falamos disso? Mas como acontece isso? O Senhor está falando, então, de nos tornarmos homens e mulheres incapazes de fazer o mal. E sempre prontos para fazer o bem. Deixa eu explicar um pouquinho isso. A ira surge da mente humana. A ira surge quando? Veja bem. Qualquer que se irar contra seu irmão. Depois diz, qualquer que proferir um insulto. Infelizmente, a nossa Bíblia não consegue traduzir bem o que o Senhor está falando aqui. Ele está usando algumas palavras do hebraico que tem a ver com o seguinte. Quando você profere um insulto sobre uma pessoa, o que você está fazendo com essa pessoa? Veja, pensa um momento os insultos. Você tem vários tipos de insultos. Insultos leves, insultos piores, insultos horríveis, né? Mas todos têm o mesmo propósito. O quê? Qual que é o propósito principal de um insulto? Pense nos insultos. Eu não quero que pense em alguns insultos, não dá nem para pensar nele. Mas se você analisa os insultos, todos têm a ver com um ponto principal. Rebaixar a imagem de Deus de uma pessoa. Fazer dela uma coisa inferior, desprezível. Porque se você consegue olhar para uma pessoa como um ser desprezível, inferior, você pode bater nela, ferir ela e destruir ela. Mas se você nunca consegue atacar uma pessoa quando você olha ela com os olhos de Cristo. É impossível. Se você olhar para cada homem com os olhos de Deus, você nunca poderia fazer nada contra eles. É impossível. Por isso existem os insultos. Porque os insultos fazem com que a nossa mente rebate, vamos dizer assim, o status da pessoa. E então podemos atacar ela. E Cristo sabia isso. E por isso as pessoas que... Lembre que estamos falando de hábitos. Se o hábito da nossa mente é insultar as pessoas, e nós temos, às vezes, os crentes, o hábito de insultar, porque você não precisa falar palavras ruins, essas más palavras que nós conhecemos, que nenhum crente deveria falar, mas temos outras que não são tão ruins, mas têm o mesmo propósito. Idiota, e outras que você já sabe. Todas têm o mesmo propósito. Quando você faz isso, lembre, cada pensamento traz um sentimento associado. Ira, raiva. E você se torna escravo da ira, da raiva, porque está escravo de pensamentos ruins sobre as pessoas. Aí começa o homicídio. Entendeu? Naquilo que você pensa dos outros. Como você vê as outras pessoas? Desprezíveis? Desagradáveis? Pensa um momento. Por isso o Senhor está falando de que para nós sermos pessoas que fazemos boas obras, temos que sermos pessoas que somos capazes de fazer boas obras. E como nos tornamos pessoas assim? Depois ele continua a falar mais para frente e fala daquele, diz que qualquer um que... vamos ler melhor para não inventar uma palavra que não existe no português. O amor aos inimigos. Diz, versículo 38. Ouvistes que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas qualquer que te bater de um lado o rosto, volta-lhe também o outro. Está aí, vamos ler até aí. Me fala a verdade, você consegue cumprir esse mandamento? É difícil. A pergunta é, por que não? Porque você não é uma pessoa que tem incorporado no seu caráter o hábito de responder dessa maneira.
mas o Senhor era. Você sabe que o Senhor, se você batia nele, o Senhor respondia, como ele diz. E de fato ficou demonstrado depois, quando ele foi batido, e recebeu todos aqueles batidas na sua vida, ele respondeu da maneira que ele diz, que nós precisamos responder. Mas por quê? Porque em Cristo, ele era um homem preparado para fazer boas obras, em toda circunstância. Então nós precisamos entender que o caráter de uma pessoa é aquilo que ela é quando reage de maneira automática. Quando você é batido, qual que é a sua resposta automática? Pensa um momento. Se você para pensar e analisar, aí capaz que você consegue reagir do modo certo. Mas normalmente não tem tempo para isso. Normalmente já era. Você já reagiu, e aí ficou, oh meu Deus, por que eu fiz isso? Porque você não está, vamos usar a expressão de Paulo, não está preparado para fazer o bom, mas está preparado, pronto para fazer o mal. Porque os hábitos que estão incorporados na sua vida são isso. Está entendendo? Então é preciso que o Espírito de Deus incorpore em nós os hábitos do Senhor Jesus Cristo. E isso começa pela renovação da mente. Se você continua a ler, o Senhor fala de 3 situações onde nós precisamos a renovação da nossa mente. Primeiro, a respeito das outras pessoas. Você deve rejeitar todos os pensamentos ruins sobre as outras pessoas. Todos. Nós precisamos aprender a pensar com a mente de Cristo a respeito das outras pessoas. Como se faz isso? O Senhor nos ensina. Não amaldiçoando, mas bendizendo, abençoando. Amaldiçoar é falar o mal para outra pessoa. Abençoar é falar o bem. Quando você abençoa, não uma vez, mas de maneira contínua, abençoar se torna um hábito da mente. Então, você consegue, sem perceber como, aos poucos, ao tempo, você consegue olhar as pessoas com outros olhos. Porque você aprendeu a abençoar as pessoas. E a Escritura diz que Cristo, quando era amaldiçoado, ele não respondia com maldição, mas com bênçãos. Porque esse era o seu caráter. Isso era ele. Aquele que responde dessa maneira. Mas como se faz isso? A palavra de Deus. Você precisa pensar com a palavra de Deus a respeito das outras pessoas que rodeiam a sua vida. Orar por elas, meditar nelas, meditar de uma maneira ativa. Entende? Porque é uma disciplina. Você precisa. Porque os hábitos são gerados pela repetição. É claro, aqui não está você sozinho. Nós precisamos entender. Toda vez que você trabalha com a palavra de Deus na sua vida, é o Espírito que está operando através dela. Mas você está cooperando com o Espírito Santo de Deus. O Espírito vai renovar a sua mente, mas você está cooperando, trazendo voluntariamente, constantemente, os pensamentos de Deus para a sua vida. Vou tocar um ponto que eu acredito que é importante. Hoje é um problema grande. Quando você continua lendo, ele fala outra coisa que é fundamental na vida humana, que traz muita dor e sofrimento para a vida humana. Uma é a ira, a outra, veja aí o capítulo 5, a outra, capítulo 5, versículo 27. Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçá-la, já adulterou com ela em seu coração. E então o Senhor vai a outro grande problema, o adultério. Está colocando exemplos do que significa sermos luz do mundo e capazes de fazer boas obras. Por que as pessoas adulteram? Onde começa o adultério? Não é que você ia lá e chega um momento e você, sem saber como, caiu no adultério. Nunca é assim. Sempre é um processo. Você vai chegar lá. E o processo começa onde? Na mente. Quando? Quando você começa a aceitar como normais pensamentos pecaminosos sobre outro. Por exemplo, os homens sobre mulheres e as mulheres sobre os homens. Isso é a pornografia. Você aceita na sua mente pensamentos acerca do outro. Você começa a olhar a outro com esses olhos. Chega um momento que isso toma posse na nossa vida. E aí vem o adultério.
como podemos sermos liberados desses pensamentos? Porque muitos de nós chegamos ao Senhor do mundo. E no mundo, essa é a maneira habitual de pensar, de ver aos outros. Me diz uma coisa, não é a maneira habitual dos homens do mundo olhar para as mulheres com esses olhos? Não é assim? É assim. É essa maneira que os mundanos olham para as mulheres. Eles olham para as mulheres enxergando nelas um objeto sexual de satisfação para eles. Essa é a mente deles. Assim está conformada a mente deles. Assim está, por esses pensamentos está dominada a mente deles. Como nós somos liberados disso? Aprendendo a pensar, falando para os homens, porque eu também fui homem no mundo e vim do mundo para o Senhor. Aprendendo a pensar das mulheres com a mente de Cristo. E, na medida que você faz disso um hábito, pela meditação na palavra, pelo Espírito de Deus que atua nas nossas vidas, você vai descobrir uma coisa, que depois você olha para uma mulher e não consegue pensar mais do jeito antigo. Porque agora você pensa com a mente de Cristo. E assim somos liberados do poder da pornografia e tudo isso. A questão está na mente. Não lutar contra os sentimentos, nos desejos. Primeiro está a mente. Então, nós não sabemos isso. Irmãos, é tão importante cuidar da nossa mente. Nós ficamos pensando que não. Hoje em dia as pessoas dizem, olha, esse programa aqui é para maiores de 18 anos. Pronto, eu tenho 40. Então, não tenho problema. Você tem problema. Eu tenho problema. Eu preciso guardar os meus olhos. Preciso guardar a minha mente do lixo do mundo. Eu preciso guardar a minha vida do lixo do mundo, porque minha mente determina o que eu sou diante de Deus. Se minha mente está cheia de lixo, irmão, como vou poder caminhar diante do Senhor? Bem-aventurado o varão que não esteve. Vou tentar citar de... Sim, estou citando Salmão, você já sabe, né? Mas vou ler aqui a tradução em português para ficar melhor. O que diz o Salmo 1, versículo 1? Salmo 1, versículo 1. Você está vendo que estamos entrando em um terreno mais prático, mas precisamos entrar em terrenos práticos para entender como é isso que funciona. Feliz o bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios. Irmão, o que é o conselho dos ímpios? Os pensamentos, as ideias dos ímpios. Onde estão esses pensamentos, essas ideias? Antigamente não existia televisão, não existiam. Existia o conselho dos ímpios, a roda dos ímpios, literalmente. As pessoas que se assentam na roda dos ímpios. O que quer dizer isso? Naquelas juntas de amigos que falam coisas que são contrárias, pensamentos. Você fica escutando, e esses pensamentos entram na sua mente e se estabelecem aí, pelo hábito de escutá-los constantemente. Simplesmente por isso. De tanto escutar, eles se tornam habituais e passam a ser parte da sua mente, só por escutá-los. Hoje, nós ficamos assistindo por horas e horas na televisão, lendo coisas, expondo a nossa mente. E não nos percebemos que nossa mente está sendo habituada por essas imagens, essas ideias que estamos assistindo constantemente. E o diabo, que é esperto nisso, ele sabe o que ele está fazendo muito bem. Você já percebeu que depois de assistir num jornal, um jornal normalmente no Chile, o jornal dura na televisão 1 hora. Você já percebeu que depois de assistir a esse jornal, você fica angustiado? Por que tu está angustiado? Depois você vai fazer alguma coisa. Olha, uma angústia. E essa angústia? Você nem sabe aonde surgiu essa angústia. Sabe onde surgiu? Do jornal. Porque você ficou assistindo aquele tom que tem os jornalistas, que é propositado, é estudado na faculdade, para produzir ansiedade, porque é sabido que a ansiedade produz ligação. Quando você está ansioso, você fica aí como agarrado pela televisão. E eles querem isso. Então eles colocam esse tom ansioso para falar, como se tudo o que eles falassem fosse uma coisa urgente, alguma coisa catastrófica, terrível vai acontecer. E você fica meio catastrófico e terrível. Por quê? Você está sendo atingido na sua mente. Só que você não percebe. Você fica assim como se for uma pessoa que vai à toa pelo mundo. E não é assim.
Irmãos, cuidemos as nossas mentes, porque as nossas mentes são preciosas para Cristo. Porque é através das nossas mentes que Cristo é formado em nós. E se você não deixa sua mente, que a palavra de Deus mantenha sua mente limpa para o Senhor, então você vai ser pegue pelo conselho dos ímpios. E pelo conselho dos ímpios entra o pecado dos ímpios. Por isso diz, que não se sentou na roda dos ímpios, literalmente no hebraico, nem está no caminho dos pecadores, o caminho dos pecadores, todo mundo vai para lá, eu vou para lá. Irmãos, desculpa, tenho muitos irmãos, não vou falar de quem, de todas as partes, não só aqui, de todas as cidades do Brasil, muitos irmãos que eu conheço e eu tenho como amigos no Facebook. Eu fico apavorado de como os irmãos ficam espalhando coisas da política, da raiva, do ódio da política. Cuidado com isso, irmãos amados. Cuidado. Porque você está entrando no caminho dos ímpios. O caminho do ódio. Esse não é o caminho de Cristo. Amém? Você fica desesperado, angustiado. Você perde de vista que Deus governa a história das nações e do mundo. E que nada que aconteça na política do mundo realmente pode nos fazer mal, porque Deus cuida de nós. Mas você entra no conselho dos ímpios e fica apavorado pela economia, por isso, por aquilo, e tudo vai dar mal, você perde a fé, você tem negócios. Irmão, aquele que sustenta seu negócio não é a economia do país, é o Senhor. Acredite, creia nele, coloque a sua fé nele. Porque senão você começa a olhar o mundo com os olhos da incredulidade do mundo. O mundo não crê que Deus existe e não tem a ver nada com esse mundo. E por isso o mundo está como está. Está vendo? Nem na cadeira dos escarnecedores se assenta. Sabe o que é a cadeira dos escarnecedores? Aqueles que zombam de tudo e de todos. Hoje em dia é uma moda. Às vezes eu tenho alguns programas lá na televisão chilena onde o único propósito do programa é zombar de outros. Está vendo? Cuidado com isso. Porque isso também é a mente do mundo, entrando nas nossas vidas. Nos zombando, desprezando. Porque para zombar de outros você tem que desprezar aos outros. Então diz, mas na lei do Senhor está seu prazer. Que palavra bendita. Na lei do Senhor está seu prazer, e em sua lei medita dia e noite. Está vendo? Esse é bem-aventurado. Por quê? Porque ele constantemente traz a sua mente para a mente do Senhor. Constantemente ele traz a palavra, e a palavra se torna o hábito constante da sua mente. E então os olhos de Cristo começam a ser seus olhos. Porque a sua mente está sendo conformada à mente de Cristo, pela ação da palavra de Deus. Mas como acontece isso? Pela meditação. Se você é uma pessoa que passa todo dia lendo, por exemplo, notícias sobre coisas ruins, você vai sentir ruim no final do dia. Se você traz a sua mente constantemente para a palavra de Deus, o que vai acontecer no final do dia? Você vai estar cheio da glória e da presença do Senhor. Amém? Amém. Por isso o Senhor diz assim, aquele que me ama, minha palavra guardará. O que significa guardar a palavra de Deus? O que está falando o Salmo 1. Guardar a palavra de Deus é meditar nela, dia e noite. Aquele que guarda a minha palavra diz, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. O que significa isso? Morada real, experimental. Realmente caminharemos com ele dia após dia. Por quê? Porque guardamos sua palavra. Meditamos nela. Você lembra do conselho de Deus para Josué? O que Deus falou para Josué? Eu te mando, mira, olha aqui, eu te mando que sejas valente. Sejas valente. Mas para o quê? Para conquistar, para vencer os inimigos? Não, para guardar a minha palavra.
meditar nela dia e noite. Eu te mando que sejas valente para isso. Então tudo sairá bem. E aqui diz o mesmo. Quando uma pessoa faz isso, será como a árvore plantada junto com correntes de água. Nós não gostamos desse versículo, né? Mas nunca vemos que para isso ser real na nossa vida, primeiro tem que ser real o outro. E cuja folha não murcha. E tudo que faz prosperará. Mas, irmãos amados, na lei do Senhor está seu prazer. A pergunta é, o que é o prazer? O que é um prazer? O que nós gostamos de fazer. Por exemplo, você gosta do futebol? Tem alguém aqui que gosta do futebol? Não, pode falar. Não. Eu gosto, por exemplo, eu gosto. Por exemplo, se tem um jogo, o Chile jogando com algum outro time, ninguém tem que me obrigar para assistir. Eu não sinto obrigação alguma de ir para lá. Mas eu quero ir para lá. É meu prazer. Não é? O prazer é aquilo que nós fazemos sem esforço. Simples, fácil. Aquilo que nós fazemos sem esforço. Mas quando nós temos que ler a Escritura, alguém nos fala, irmão, você tem que ler a palavra. Aí eu acordo cedo e pego a Escritura. Mas é prazeroso para você? Não, estou falando a verdade. É prazeroso ler a Escritura todos os dias? Normalmente não é. E como não é, você dura 2 semanas, 3 semanas e acabou. Não consegue mais, porque não traz prazer. É um esforço para a sua vida. Mas por que essa pessoa aqui diz, na lei do Senhor está seu prazer? Porque ele aprendeu o segredo de guardar a palavra de Deus. E quando você aprende, você descobre que não tem nada melhor nessa vida do que a palavra de Deus. Amém. Nós precisamos descobrir o poder, a riqueza da palavra de Deus para a vida humana. Amém? Amém. E então ela se tornará prazerosa para nós. O Senhor não quer que nós estemos lendo a sua palavra como uma obrigação pesada, esgotador. Não, Ele quer que seja prazeroso para nós. Mas como seria prazeroso? Só se nós conhecemos realmente o poder da palavra de Deus para nos sustentar, nos suportar, nos levantar. O Salmo 119 diz que a palavra de Deus nos levanta do pó. A minha alma está esmagada até o pó. Vivifica-me pela tua palavra. É quando nós descobrimos o poder glorioso da palavra de Deus para renovar a mente e levantar as nossas vidas. Para nos livrar do poder do pecado. No meu coração guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Então, qual que é a prática que recomenda a Escritura? Guardar a palavra de Deus. É tão simples, irmãos e irmãs. Deus, Ele não está pedindo de nós um esforço gigantesco, uma coisa sacrificada. Não, é uma coisa simples. Medite na palavra, guarde a palavra, decore a palavra, use a palavra, venha para a palavra. Não é apenas a única coisa que a gente pode fazer com a palavra, mas é um ponto de partida. E você vai ver como essa pequena disciplina na sua vida vai transformar tudo. Não é? Ou você vai ser, ou eu vou ser como Naamã. Tem outros ribeiros melhores. Eu queria que você pedisse de mim alguma coisa mais importante, mais grandiosa, mais maravilhosa. Não. As pequenas coisas são as que importam na vida humana. Os pequenos hábitos são os que fazem a diferença toda na vida. Não é? E esse é um hábito que nós precisamos adquirir. Amanhã, Deus mediante, vamos falar de algumas outras coisas a respeito de como a palavra de Deus opera na vida humana. Mas hoje, eu queria deixar esse assunto prático. Para mim, eu creio que se alguma disciplina, eu falo a palavra disciplina no sentido de algo que nós temos que treinar voluntariamente. Se existe uma disciplina fundamental para a nossa vida como filhos de Deus, é a meditação, o estudo da palavra de Deus. Amém? Amém. Amanhã, se o Senhor permitir, vamos tentar dar alguns conselhos
sobre como ler, meditar e estudar a palavra de Deus. Amém? Porque muitos de nós não sabemos como fazer isso. Então precisamos um pouquinho de ajuda e algumas outras coisas. Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, somos muito gratos pela Tua palavra, porque ela fala as nossas vidas de uma maneira tão profunda. E ela realmente tem o poder de mudar as nossas vidas. Nós precisamos que nosso coração seja cheio da Tua palavra, nossa mente seja transformada pela Tua palavra. Todo o nosso ser seja realmente transformado pela habitação da Tua palavra. Nós estamos nas Tuas mãos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.